Segunda Reis, capítulo 4, versos 1 a 7. Você também que nos vê pela internet, que Deus te abençoe, que a palavra de Deus faça diferença na tua vida hoje. Que você seja impactado por essa palavra que vem direto de Deus para a tua vida. Todos já abriram? Digam amém. Também podem acompanhar aqui no telão. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e derrama o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que tiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: traga-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Essa é a história de uma família temente a Deus. Se nós vamos contextualizar, é uma família de crentes. A mulher fica viúva e o seu marido era um dos discípulos da escola de profetas. Portanto, era uma família de crentes. Acontece que quando o homem morre, ele não deixa nenhum bem. Ao contrário, ele deixa muitas dívidas. E naquele tempo, quando alguém não tinha dinheiro para pagar as dívidas que contraía, ele tinha que entregar os seus próprios filhos para que fossem parte da dívida, do pagamento. E os filhos então seriam escravizados. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. E ela então, desesperada, ela procura Eliseu. Eliseu lhe dá esse conselho: o que você tem? Ela diz: não tenho nada, a única coisa que eu tenho é um pouquinho de óleo. E aí a história nos conta que ele manda que os seus filhos busquem muitas vasilhas, entrem dentro da sua casa, fechem a porta e derramem azeite. E o azeite se multiplicou. Essa história tem muitas aplicações para a nossa vida e para o nosso tempo. Mas o título da mensagem que eu quero dar a este texto vai precipitar uma reflexão para todos nós aqui. O título da mensagem é: dívida ou legado? Olha para o teu irmão e diga: o que você vai deixar para os seus filhos? Dívida ou legado? A gente tem muitas aplicações aqui importantes para nós. A primeira delas é que tudo, diga assim, tudo o que fazemos determinam dívidas ou legados. Está cheio de pessoas que vivem na igreja, mas os seus valores não são os de Deus. E não sabem por que os filhos começam a se desviar, começam a ir embora, começam a duvidar da palavra de Deus. Por quê? Porque, querido, não tenha dúvida, os seus filhos observam a sua vida, as suas palavras, as suas atitudes, os seus valores, os seus princípios. Aquilo que é importante para você será a marca dos seus filhos.
Se você é uma pessoa que vem à igreja de domingo, mas de segunda a sábado vive como um ímpio, seus filhos serão ímpios. E eu quero que você saiba de uma coisa: o diabo, que é o credor, já está na porta. Ele já está batendo na porta. E eu quero que você saiba de uma coisa: o inimigo não está nem um pouco interessado com o teu passado. Ele está preocupado com o teu futuro. Por isso ele quer os seus filhos. Porque os seus filhos receberão o seu legado, ou a sua dívida. Diga para a pessoa do teu lado: tudo que você faz hoje, toda a dívida que você contrai hoje, quem vai pagar é a próxima geração. Se você não valoriza a palavra de Deus, seus filhos vão relativizá-la. E hoje nós vivemos num tempo de relativização. Hoje é muito difícil encontrar um cristão dentro da igreja que crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E a razão disso é que os filhos dos crentes estão sendo levados cativos. Porque os credores, o credor veio para buscar os filhos para escravizá-los. E é isso que o diabo vem fazer. O diabo, quando vem buscar os seus filhos, vem para buscá-los e escravizá-los. Quantos filhos de crentes escravizados nas drogas? Quantos filhos de crentes escravizados com problemas de alma? Quantos filhos de crentes cheios de filosofia, de sonhos mundanos? E aí as pessoas vêm me procurar e dizem: pastor, eu não sei o que eu fiz de errado. Querido, saiba de uma coisa: você fez muita coisa errada. Todos nós erramos e acertamos. Mas os valores mais profundos, aqueles que de fato norteiam a nossa vida, serão os valores que imprimirão a direção e o curso da vida dos nossos filhos. Então não basta ser um cristão de domingo. Nós precisamos ser cristãos transformados. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: tudo que você fizer hoje vai ter uma cobrança um dia. Diga assim: o diabo está na porta, à porta. E diga: o que ele quer da tua vida são os teus filhos. Diga: o que ele quer da tua vida é a apostasia, o afastamento, o abandono, o rompimento com Jesus. Porque ali haverá escravidão. Mas graças a Deus, porque este texto também nos ensina que a mulher procurou a pessoa certa. Ela procurou o profeta. E Deus tem levantado na nossa geração profetas. Eu não estou falando daquele profeta que fica dando profetada, não. Porque esses, hoje em dia, às vezes eu fico com vontade de trazer a lei de volta, embora a gente viva na graça. Outro dia um irmão veio falar para mim e falar: não, mas aquele profeta é bom. Ah, é? Não, está certo que ele erra, mas ele, pelo menos 50% das profecias que ele falou para mim, acertou. Eu falei: como é que é? Falou 5 certas e 5 erradas. Querido, um cara desse estava morto. Eu estou falando de profeta, eu não estou falando desse tipo de gente, não. Eu estou falando daquele que abre a palavra de Deus e diz: assim diz o Senhor, este é o caminho que você deve andar. Amém ou não? É esse tipo de gente que você tem que procurar. Porque a palavra de Deus é que vai dar a direção certa para a tua vida. O diabo está à porta, sim. E o objetivo dele é escravizar. Mas a viúva buscou Eliseu. E quando ela busca Eliseu, a primeira coisa que ele pergunta é: o que você tem? Olha para o teu irmão e diga assim: o que você tem? E aí ela respondeu: eu não tenho nada. Só um bocadinho de azeite.
Essa é a maneira como a gente geralmente enfrenta os problemas. Quando você enfrenta o problema, você procura ajuda porque você acha que você não tem nada. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: a resposta para os teus problemas está dentro da tua casa. Vocês sabem o que o azeite representa, querido? Quantos aqui sabem o que o azeite representa? Pode falar. Diga: é o Espírito Santo. Quantos aqui já aceitaram Jesus um dia na sua vida? Então você tem o azeite na tua vida. Amém ou não? Quantos aqui tem um pouquinho de azeite? Pelo menos um pouquinho de azeite tem. Amém? A resposta para que você possa ter o recurso para libertar a próxima geração está dentro da tua casa. Agora é interessante que quando ela diz que não tem nada, só um pouquinho de azeite, Eliseu dá um conselho. Ele diz assim: pega os teus filhos, procure os vizinhos e traga o maior número que vocês puderem de vasilhas vazias. Diga para a pessoa do teu lado: vai procurar as vasilhas vazias. As vasilhas vazias são os receptáculos do óleo que iria se multiplicar. E eu fico imaginando como é que Deus pode encher a nossa vida do seu Espírito. Como é que nós podemos tirar tudo aquilo que impede que a nossa vida seja luz do mundo e sal da terra. A primeira coisa que você precisa fazer é esvaziar a tua vida. Esvaziar de filosofia. Irmãos, hoje os púlpitos estão se enchendo de filosofia. Querido, filosofia não te leva a lugar algum. Filosofia não liberta o homem. O que liberta o homem é a palavra de Deus, que ela é imutável, que ela é poderosa, que ela é transformadora. Hoje a igreja está trocando a palavra mais pura e simples pela filosofia. Pessoas questionando princípios basilares da Bíblia, pastores dizendo que Jesus não volta mais, que é utopia. Ele vai voltar sim, meu querido. Pode crer que ele vai voltar, passarão os céus da terra, mas as suas palavras permanecerão. O que você precisa na tua casa é procurar espaço, vasilhas vazias, para encher do óleo. E eu fiquei pensando, como a gente aplica na nossa vida? Trazendo amigos que são vasilhas vazias. Vazios do ego, vazios da inteligência própria, vazios de empáfia, vazios de princípios errados, dispostos a se encher do Espírito de Deus. Você sabe do que a tua família precisa? Você sabe do que a igreja precisa? A igreja precisa do sobrenatural. A igreja precisa do Espírito Santo. A igreja precisa de passar por um grande avivamento. Porque onde há avivamento, querido, se a tua casa estiver cheia do avivamento de Deus, se o Espírito de Deus se manifestar na tua casa, você não vai ter que obrigar o teu filho a buscar Deus. O que teu filho precisa é passar na tua casa e ver você de joelhos orando a Deus. Orando pela vida dele. Isso é avivamento. Isso é avivamento, é transformação, é quebrantamento. Porque pais, quantos são pais aqui? A gente erra e acerta. Eu tenho uma filha só. E vocês me conhecem, sabem que eu tenho muitos defeitos. E um dos piores é que eu sou muito bravo. Era. Mas a Érica, tadinha, escreveu, não leu, o pau comeu. Eu errei muitas vezes com ela, sendo duro. Mas quando eu vejo a minha filha, reta, amando a Deus, amando os necessitados, eu chego à conclusão de que eu errei, eu acertei mais do que errei. E quando eu olho para trás, queridos, eu descobri uma coisa, que muitas vezes
eu me esvaziei. Que muitas vezes que eu errei com ela, eu me humilhei. Filha, me perdoa. Papai errou, mas eu te amo muito. E o Espírito de Deus sempre nos encheu. Hoje eu tive o privilégio de pregar essa palavra para ela sentada aqui. Ela me deu um abraço e disse: pai, você não deixou nenhuma marca em mim. Eu te amo e o Enzo também. Sabe, querido, se esvazie, rasgue o coração. Procure vasilhas vazias. Quem são as vasilhas vazias? São os instrumentos que Deus vai usar para te encher do Espírito Santo. Sobe para o monte e vai orar. Leia a palavra todo dia. Faça campanhas de oração. Ouça cânticos de louvor. Viva dentro da sua casa uma atmosfera onde o Espírito Santo tenha vontade de se manifestar. Você não vai ter que ficar brigando com teu filho para que ele vá para a igreja. Ele vai amar Jesus, ele vai amar Deus, porque a tua casa vai estar cheia do óleo. Amém ou não? Vasilha cheia não serve para nada. E a Bíblia diz que nós somos vaso de barro. O que está em nós não vale nada. Mas o que está dentro de nós é o tesouro mais precioso do universo. Querido, eu quero te dizer uma coisa: não aceite que o diabo leve os seus filhos. Porque a palavra de Deus nos mostra que ainda que aquela mulher estivesse passando por um problema onde só tivesse um pouco de azeite, Eliseu não disse para ela: com esse pouquinho de azeite não dá para nada. Ele diz: vai procurar vasilhas vazias, porque Deus vai multiplicar o teu azeite. Deus está precisando de pais que se esvaziem de si mesmos e busquem a Deus para clamar pelos seus filhos, para que eles sejam resgatados do diabo e que sejam libertos pela palavra de Deus e pela unção do Espírito Santo. Você precisa de avivamento, avivamento da tua fé, avivamento da tua esperança, avivamento do teu amor, da tua adoração a Deus. Amém ou não? Querido, a gente se esvazia muitas vezes. A vida, a dureza da vida, as decepções, as dificuldades. E algumas vezes você coloca no automático e vai vivendo a vida cristã. E o diabo está à porta. Você precisa de avivamento. Agora Eliseu disse assim: busque as vasilhas vazias. Chame os teus filhos. Feche a porta. Porque o azeite vai se multiplicar. A solução para você reverter essa situação está dentro da tua casa. Não adianta você vir à igreja no domingo e viver de segunda a sábado como uma pessoa secular, em que Deus é um apêndice da tua vida. Se você andar como um crente que se esvazia diariamente para se encher de Deus, Deus vai multiplicar o azeite. Diga para a pessoa do teu lado: se esvazie. Diga: busque outros vasos vazios. Traga para dentro da tua casa todos os instrumentos nos quais Deus vai encher do azeite. Amém ou não? Então vá às células, faça uma célula na tua casa, toque louvores, ore junto com a sua esposa, fale das coisas de Deus, viva as coisas de Deus e deixa Deus fazer a parte dele.
Porque ainda que o credor esteja à porta, que o diabo esteja à porta, eu quero te declarar hoje que a luz prevalece contra as trevas, que o amor prevalece contra o rancor, que a fé é mais poderosa do que a dúvida. Porque o sobrenatural de Deus sobrepujará as dificuldades que o mundo vai te apresentar. Quantos aqui querem aumentar o azeite na sua vida? Olha para o teu irmão e diga: entra na tua casa, fecha a porta, com os teus filhos dentro, e deixa o azeite multiplicar. Aleluia ou não? Glória a Deus ou não? Aplauda o Senhor. Ah, pastor, é porque você não conhece a minha família. Você não conhece meu marido, você não conhece meus filhos. Não há famílias difíceis. Há cristãos incrédulos. Querido, enquanto o mundo jaz no maligno, os crentes jazem na igreja. Você entendeu ou não? Enquanto o mundo jaz no maligno, os crentes estão dentro da igreja aqui. Muitas vezes morrendo dentro da igreja. Dentro da tua casa, Deus quer multiplicar o azeite. O que você vai deixar para a próxima geração? Dívida ou legado? Incredulidade ou fé? Se você é daquele crente que vem aqui e lá em casa só desce a lenha na igreja, não se assuste se os teus filhos se tornarem pessoas rebeldes, amargas, que só falam mal dos outros. Se você quer que os teus filhos sejam positivos, seja positivo. A vida é dura mesmo. Dificuldades existem em todos os lugares, mas você quer que os teus filhos tenham fé, seja positivo. Na hora da dureza não reclame. Não jogue a culpa em cima de alguém. Dobre o joelho, adore a Deus, diga: Senhor, no Senhor há resposta. Se você não plantar perdão, você vai gerar uma geração futura de rancorosos, de gente que dá desculpas para o seu presente olhando para o passado. Você vai olhar para o passado para justificar a sua vida de amarras, ou você vai olhar para o futuro e dizer: eu vou ser livre, eu sou livre em Jesus. Porque eu olho para o alvo, esqueço-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Querido, a igreja precisa de avivamento. E avivamento é a presença de Deus. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Encha a tua casa da palavra de Deus, dos louvores a Deus, e os teus filhos serão homens e mulheres de fé, que vão impactar a próxima geração. Os educadores dizem que as mães, elas imprimem nos filhos o sentimento de amor e de segurança. As mães geralmente são a pessoa que a gente tem maior segurança de amor, é a mãe. Quem tem mãe viva, beija bastante, porque um dia vai fazer falta. Mas quem imprime a visão de mundo é o pai. E os educadores falam que as mães pegam os filhos e elas voltam os filhos para si. Os pais botam no cangote e apresentam o mundo. Não é à toa que, se você é trabalhador, seu filho vai gostar de trabalhar. Mas está cheio de pai que está ensinando de maneira subreptícia para os seus filhos que coisa de homem é trabalhar e coisa de mulher é igreja.
Então não é à toa que os filhos homens, quando vão chegando na idade adulta, eles não querem saber de igreja. Porque os seus pais não gostam de igreja. O que você está deixando para a sua próxima geração? Dívida ou legado? Hoje é dia de você esvaziar a tua vida. Repensar os seus valores. Eu não estou aqui para trazer peso para você não. Uma reflexão sim. Porque eu tenho convicção de uma coisa. Assim como a história daquela viúva era uma história calamitosa, mas Deus pode reverter. Deus pode reverter na tua vida. Quantos aqui querem que Deus reverta na tua história? Quantos estão dispostos a se esvaziar dos seus princípios? Aqueles que são contrários à palavra de Deus e estão dispostos a serem transformados, a serem mudados, a serem moldados, a serem formados e a serem de fato os impressores de uma visão, de um legado espiritual para a próxima geração, que se Jesus não voltar, vai enfrentar dificuldades terríveis. Irmãos, hoje a gente tem que questionar se a gente casa, crentes que se separaram e quer casar de novo. É esse tipo de discussão que a gente tem entre os pastores aqui. Daqui 20 anos, a gente vai ter que discutir por que não casar homem com homem. Você pode ter certeza, porque vai estar cheio de igreja casando. A próxima geração é uma geração que vai enfrentar dificuldades muito maiores. Qual é o legado que você está deixando para os teus filhos? Deus está dizendo para a igreja que Ele quer derramar um grande avivamento de arrependimento, de mudança de mente, de mudança de postura. Amém ou não? Querido, é para resgatar a próxima geração. Diga para a pessoa do teu lado: você tem um pouquinho de azeite? Diga: é o suficiente. Diga: você tem um pouquinho de Deus na tua vida? É tudo que é necessário para começar uma reforma. Quantos aqui estão dispostos a fechar a porta da sua casa para balanço e dizer: eu quero mudar? Eu gosto de dar os meus exemplos bons e os errados também. Eu me arrependo de ter sido muito duro com a Érica. Não de ter disciplinado. Mas eu fui mais duro do que devia. E muitas vezes, Deus foi me fazendo uma pessoa mais mansa. Hoje eu olho para trás e falo: gente, eu era daquele jeito. Mas, quando eu olho para ela, vejo o que Deus está fazendo na vida dela, do Ramon. Eu até disse hoje, viu, Marcelino, que eu estava falando da Érica, porque o Ramon era o teu legado, teu e da Márcia. Mas eu declarei na vida deles: o Enzo vai ser muito mais abençoado do que vocês foram. Pais, peçam perdão para os filhos. Não dá uma maquiada não. Peça perdão, dê nome para o teu erro. Eu já briguei com a Érica. Coisa de italiano é assim, né? Começa no grito e acaba no choro. Ainda mais calabresa, né? Já tive algumas discussões onde ela gritou comigo, eu gritei com ela. E depois a gente se abraçou, se beijou, pediu perdão. Mas Deus falou comigo: o resultado foi bom. Porque você esvaziou a vasilha. E encheu do meu espírito. Meu desafio para você hoje, ainda tem tempo. Fecha a porta da tua casa. Reúne os seus filhos. Peça perdão por não ter sido aquilo que você poderia ter sido e deveria ter sido.
Diga para eles, eu vou mudar. Porque eu quero ministrar, porque o mundo espiritual é um mundo de legalidade, querido. O diabo não entra se você não abrir a porta. Mas a palavra de Deus diz que o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Tudo aquilo que o diabo fez através da tua legalização, Jesus pode destruir desde que você tome posição. Tome posição. Buscar as vasilhas vazias, fechar a porta e deixar o óleo ser multiplicado. Diga para a pessoa do teu lado, deixa o óleo se multiplicar. Quantos aqui querem avivamento na sua vida? E o conselho de Eliseu foi o seguinte: depois que tudo multiplicou, ela ainda estava pedindo vasilha. Traz mais vasilha, está sobrando óleo. E o filho, acabou as vasilhas. Acabaram as vasilhas. E a Bíblia diz que acabou o azeite. Se você quiser mais azeite, diga assim, se você quiser mais azeite, tem que arrumar a vasilha. Quanto mais você quiser de Deus, mais Ele vai te dar. Mas você vai ter que buscar as vasilhas vazias. Quanto mais orar, mais unção. Quanto mais ler, mais unção. E o óleo, querido, o azeite, naquela cultura ele era muito importante para muitas coisas. Em primeiro lugar, ele era o combustível para a iluminação. À noite, eles tinham lâmpadas, lamparinas, cujo combustível era o azeite. Então o óleo, o azeite iluminava. O óleo e o azeite era também usado para cura, para amolecer as feridas. O óleo também era usado para alimentação. E eu quero te dizer hoje, o Espírito Santo está me mandando te dizer, o Espírito de Deus é suficiente para iluminar o teu caminho e a tua casa. O Espírito de Deus é suficiente para alimentar a tua alma e te deixar pleno. Sem aqueles rombos e aqueles buracos que a gente tem e que determinam comportamentos errados que a gente passa para a próxima geração. É incrível. Você vê uma família maledicente, os filhos são maledicentes. Você vê uma família que ora e adora e é positivo, os filhos são tudo penteca. Você quer que os teus filhos sejam cheios de Deus? Se encha de Deus e se esvazie da tua carne. Porque o óleo é suficiente para te curar as feridas, para iluminar o teu caminho e para alimentar os teus vazios da alma. Diga para a pessoa do teu lado, não acabou. Você pode mudar. Diga assim, você pode resgatar os teus filhos de todas as cadeias. Você crê nisso, irmão? Você crê mesmo? Então diga, eu creio, em nome de Jesus, que eu e minha casa estamos libertos. Diga, Deus, eu me esvazio e estou pronto para fazer a faxina. Amém? Não pense que vai ser o pastor que vai aconselhar o teu filho, que ele vai andar no caminho, viu? Quem vai aconselhar o teu filho, ele vai andar no caminho, é você, que vai andar no caminho na frente dele, vai dizer, filho, me perdoe, errei, te ensinei tudo errado, mas o caminho certo é esse. E ele vai te respeitar pela tua humildade, pelo teu reconhecimento, e vai dizer, se meu pai falou, eu também quero. É bom para o meu pai, é bom para minha mãe, é bom para mim. O diabo quer que você acredite que você não tem o suficiente para pagar as contas do credor. A primeira coisa que Eliseu falou, vende o azeite, paga a tua dívida e vive com o resto. Nós não temos nada para pagar para o diabo, tá? Essa é uma figura que nesse sentido eu quero deixar claro. Você não deve nada para o diabo. O que a gente deve é tudo para Deus. Mas o diabo entra pela legalidade.
Agora, quando você busca a Deus, a Bíblia está te dizendo que você vai ter o suficiente para libertar os seus filhos. E a partir daí, viva do óleo. Viva da unção. Diga para a pessoa ao teu lado. Tomou a posição? É o suficiente para Deus começar a multiplicar a presença, a autoridade para libertar os seus filhos. Diga, a partir de então, viva do óleo. Não adianta hoje tomar uma decisão, segunda e terça está orando, e na quarta já começa a falar palavrão, já começa a ouvir filme de sacanagem, ligar a internet, ficar, ai que gostoso. Depois a gente tem que ficar atendendo as pessoas aqui e falar, pastor, não consigo ter prazer com a minha mulher. Lógico. Juventude, está amarrando a sua mente com pornografia na internet, peça perdão e faça um voto para Deus, porque isso tem que ser uma decisão. Porque se não fizer, você nunca vai ser feliz no seu casamento. O que Deus tem para você é com a tua esposa, com a mulher da tua mocidade. Não fica olhando essas Jezabéis aí não. É tudo Photoshop. E o diabo vai cobrar conta. Amém. Eu quero um avivamento para a igreja. Eu tenho orado por um avivamento que gera arrependimento, mudança de mente. Sabe, querido, o evangelho é simples. A gente que complica. Está cheio de gente elucubrando, não sabe por quê que as coisas não estão dando certo, simplesmente por uma razão, porque não anda em obediência. Isso é uma mentalidade grega. Quando a gente lê a Bíblia, fala sobre fé, né, no grego pistes, fé. Aí vem todas as definições bíblicas, e a gente fica pensando, o que é fé? Sentir, reagir, ele tem que elucubrar. No hebraico, emuná. Emuná é ouvir e obedecer. Não tem que sentir, não tem que entender, você tem que obedecer. Olha para o teu irmão e diga assim, não é pelo que você sente. É só uma questão de obediência. Deus está te desafiando hoje, pai, mãe, a fazer uma revolução dos seus valores. É fechar sua casa, você, tua mulher, seus filhos, chamar um por um deles, pedir perdão pelos erros, porque a gente erra mesmo. Às vezes a gente erra por causa dos nossos defeitos, a gente erra por falta de visão. Mas o bom de tudo isso é que Jesus transforma. O bom de tudo isso é que se você tem Jesus, você já tem um pouco de óleo. E este pouco é o suficiente para ser multiplicado se você encontrar as vasilhas vazias. O sobrenatural é Deus que vai fazer. E o Senhor está te dizendo, se a igreja clamar e buscar o avivamento, não vai ter demônio que vai arrastar os teus filhos para aquilo que vai levá-los a uma vida de escravidão. Há uma promessa de Deus para você, amém ou não? Quantos aqui tem filhos pequenos? Fica de pé. Você tem filho pequeno? Diga assim, ai que benção. Ainda tenho tempo para fazer muita coisa certa. Pode sentar. Você que tem filhos que já foram criados, fica de pé. E os que estão no meio do caminho também podem ficar de pé. Diga assim, ai que bênção. Jesus pode transformar os meus erros. Amém ou não? Igreja, fica de pé todo mundo agora. Até os que não têm filhos, mas vão ter. Levante a mão para o céu, diga, Senhor, eu te agradeço, porque a tua palavra é a única verdade que vai nortear a minha vida. Perdoa os meus pecados, pecados da ignorância, pecados da carne, que me levaram, Senhor,
a imprimir feridas nos meus filhos. Mas o Senhor pode transformar isso. Eu clamo pelo sobrenatural, pela presença do Teu Espírito, pela restauração, pelo poder da Tua palavra viva na minha casa, porque os meus filhos serão um legado para a próxima geração. Os meus netos não serão levados pelo diabo. Em nome de Jesus, eu declaro que as portas da minha casa estão fechadas para balanço, para reflexão, para reconhecimento dos erros e dos acertos. E eu creio que a Tua palavra produzirá libertação na minha família. Eu não terei dívidas, mas eu terei legados para os meus filhos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, diga: eu creio. Feche os seus olhos agora, meu querido. Pai, o inimigo se aproxima devagar. Vem para seduzir os nossos filhos. Com as drogas, com a incredulidade, com a sexualidade desenfreada. E a Tua igreja está doente, Senhor. Cheia de salvos, feridos, abatidos. Mas a Tua palavra diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Senhor, há muitos vivendo na igreja na mentira. E se a verdade liberta, a mentira aprisiona, escraviza. Espírito Santo de Deus, transforma a nossa mente, de dentro para fora, de dentro para fora. Produz a limpeza, a libertação, o poder, o dinamis, para quebrar as cadeias, Pai, porque muitas vezes como pais, nós somos incapazes de mudar o coração do nosso filho. Mas nós podemos orar, nós podemos nos esvaziar, nós podemos confessar as nossas limitações. E Pai, nós cremos que o azeite vai se multiplicar. Senhor, eu oro por cada família aqui. Eu oro, Senhor, por esposas cujos maridos são ímpios, e que por isso, Senhor, vivem no jugo desigual. Mas eu oro, Senhor, para que o óleo na botija delas seja suficiente para transformar o seu lar, para santificar a sua casa. Eu oro por maridos cujas esposas não amam ao Senhor. Eu oro para que o óleo, a botija na vida deles, também seja suficiente para alcançar as suas esposas. Senhor, eu creio que o Senhor ama as famílias. Por isso, Senhor, hoje eu te peço, eu te suplico, que não saímos daqui impactados simplesmente no nível da emoção, mas que saímos daqui decididos a esvaziar o nosso vaso, a fechar a porta para balanço, e estamos decididos a resgatar o que se perdeu dos nossos filhos. Cura a Tua igreja. Torna cada vez mais claro as incursões do inimigo. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as palavras frívolas que falamos na frente dos nossos pequenos. Restaura e transforma.
e liberta, para que vivamos daqui até a tua vinda, do óleo, da unção, da tua vontade. Amém. Pode sentar, querida. Nunca é tarde para mudar. Eu tenho falado para Deus. Eu não aceito ter defeitos de caráter que sejam marca da minha personalidade, que o Senhor não transforme. Eu poderia muito bem dizer, não, eu sou italiano mesmo. Poderia muito bem dizer, não, eu sou assim porque minha vida inteira, na minha infância eu fui humilhado, e eu aprendi a ganhar no grito. Isso tudo é balela. Os meus defeitos são pecado. E pecado a gente confessa e muda. Seja humilde para se esvaziar e dizer, Deus, isso é pecado na minha vida. Eu não sou capaz de mudar sozinho, mas o Senhor vai mudar na minha vida. Porque, querido, o óleo vai se multiplicar na tua vida. O óleo do Espírito Santo vai se multiplicar na tua vida. E vai te tornar uma pessoa mais parecida com o Senhor Jesus. E eu tenho certeza que toda a tua família vai estar aos pés do Senhor. Porque religião, cada um tem a sua. Mas o poder de Deus faz a diferença. Se o óleo transbordar da tua vida, meu querido, você não vai nem ter que ficar pedindo para o teu filho ir para a igreja. Ele vai querer vir. E se você está andando na vontade de Deus, ele pode até dar umas voltinhas lá fora, mas ele vai voltar. Olha para o teu irmão do lado e diga assim, ele pode até dar umas voltinhas lá fora, mas ele vai voltar. Porque o poder de Deus é maior do que o poder da sedução do inimigo. Amém ou não? Quando Jesus reuniu os seus discípulos, eu estou estudando muito hebraico, vocês já estão sabendo. E eu estou descobrindo coisas tão lindas que eu gosto de compartilhar com vocês, né? A língua hebraica, ela tem muitas verdades. É uma língua que está colorida pela cultura de Deus. Numa língua qualquer, se você perguntar o que é o pai, pai é o progenitor, aquele que gerou. No hebraico, Av, a letra Aleph é a letra que fala da força, é o número 1. Aluf é o chefe, Elef é 1000. E a segunda letra é Bet. Bait é casa. E se você vê o hebraico antigo, o Beit é uma tenda mesmo. Então o pai, Av, é o chefe da casa. Lindo, né? Ela já traz a revelação na própria palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra aliança, a gente fala em aliança, a gente na nossa cultura a gente pensa num anel de casamento, né? No hebraico a palavra aliança é Brit. E as duas primeiras consoantes é Beit e Resh. Bar. Bar é filho. Bar mitzvah, o filho do mandamento. Simão, Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Bari é meu filho. E a última letra, Tav, no hebraico antigo, é a figura da cruz. Então você sabe o que é aliança? Barit ou Brit
Diga assim: meu filho na cruz. O Filho de Deus na cruz. Quando Jesus reuniu os seus discípulos, Ele estava ali introduzindo a nova aliança. E Ele se juntou deles e disse: olha, hoje eu vou beber com vocês o cálice da nova aliança. Na nova aliança não era a aliança da letra, como Paulo diz em 2 Coríntios, escrita em pedras, ministério de morte, porque a lei, ela só mostra para nós a nossa incapacidade. Mas é aliança de sangue, e aliança de sangue, aliança de vida. Diga para a pessoa do teu lado: Jesus na cruz é a marca da nossa aliança. Então diz: lá na cruz do Calvário, Ele pagou o preço. Diga: lá na cruz do Calvário, Ele tem poder para te libertar. Então diga: hoje, quando vou celebrar a ceia, eu vou celebrar a minha família. Diga: quando você vai celebrar, né? Fazer um brinde no Natal, no aniversário, a gente faz sempre com motivo. Diga assim: hoje a minha celebração vai ser pela minha família. Diga: a aliança do Senhor vai alcançar a minha família. Diga: eu e minha casa adoraremos ao Deus poderoso. Diga: em Jesus todas as bênçãos dos céus me são estendidas. Diga: o inimigo já perdeu. Eu tomo posse.